Características dos bens públicos. Os bens públicos, eles são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e insuscetível de oneração. Vou repetir. Inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e insuscetíveis de oneração. Vamos explicar? Primeiro, inalienáveis. Será que é possível alienar bem público? Podemos dizer, os bens públicos, eles têm essa característica, eles são inalienáveis. A questão é saber se a inalienabilidade é absoluta ou se é relativa. Aí nós temos, primeiro, bem público de uso comum do povo por força da natureza. Vejam só, bem público de uso comum do povo por força da natureza. Exemplo, rios, florestas, os mares. Esses bens públicos são absolutamente inalienáveis. Não tem como alienar um bem público de uso comum do povo por força da natureza. Absolutamente inalienáveis, porque são insuscetíveis de uma avaliação econômica. Depois nós temos bem público de uso comum do povo por força de lei. Quer dizer, é o caso de praças, ruas, estradas. E também os bens públicos de uso especial, que são aqueles que se destinam aí a um serviço público, né? Usados pela administração pública, para prestação de serviço público. Então, os bens públicos de uso comum do povo por força de lei, como praças, ruas, e os bens públicos de uso especial são relativamente inalienáveis. Relativamente inalienáveis, isto é, enquanto estiverem afetados, isto é, vinculados à prestação de um serviço público, são inalienáveis. Mas, uma vez desafetados, podem ser alienados. Desafetação é quando se retira a finalidade pública daquele bem. Pode ser, por exemplo, uma lei tirou a finalidade pública daquela praça deixa de ser praça, aquela rua deixa de ser rua. Aquela estrada deixa de ser estrada. Então, desafetação, que é a retirada da finalidade pública daquele bem. Então, uma vez desafetado, esses bens se tornam bens dominicais. Tá? Então, os bens públicos de uso comum do povo podem ser desafetados? Depende. Bem público de uso comum do povo por força da natureza, não. Mas bem público de uso comum do povo por força de lei pode ser desafetado. E os bens públicos de uso especial podem ser desafetados? Sim, claro que pode. E os bens dominicais já estão desafetados, né? Porque eles não são aplicados a um serviço público. Então, o bem público desafetado pode ser alienado, desde que preencha alguns requisitos. Os bens públicos desafetados são os bens dominicais e aqueles bens de uso comum do povo por força de lei ou de uso especial que foram desafetados. Tá? Podem ser desafetados. Daí é possível, então, alienar bem público. Bem público desafetado é possível ser alienado. Mas tem que observar o artigo 17 da Lei 8.666 de 93. Em primeiro lugar, se for um bem imóvel, precisa de lei autorizando a alienação. E além da lei, é ainda preciso o decreto do presidente da República. É claro que eu estou falando do imóvel da União, né? Então, bem imóvel da União vai precisar de uma lei e ainda decreto do presidente da República autorizando a alienação. Artigo 23 da Lei 9.636 de 98. Artigo 23 da Lei 9.636 de 98. Então, tem que estar desafetado, isto é, não ter uma finalidade pública. Se for imóvel, precisa de uma lei e de um decreto do presidente da República. Depois ainda precisa, para alienar, demonstração do interesse público, avaliação e licitação. Então, requisitos para alienar bem público. Primeiro, que esteja desafetado. Segundo, se for imóvel, precisa de uma lei e de um decreto do presidente da República autorizando. Terceiro, precisa demonstrar que há interesse público na alienação. Quarto, precisa de avaliação prévia. Quinto, precisa de licitação. Tranquilo? Muito bem. Outra característica do bem público é a imprescritibilidade. O bem público, ele não significa o seguinte, não pode ser objeto de uso capião. Imprescritibilidade é no sentido da prescrição aquisitiva, né? Prescrição aquisitiva é o nome de uso capião. Bem público não pode ser objeto de uso capião, nenhum bem público. Artigo 102 do Código Civil e a Constituição também prevê a mesma coisa. Bem público não pode ser objeto de uso capião.
Ah, e se for um bem público dominical, mesmo assim, mesmo se for bem público dominical, não pode ser objeto de uso capião. Terceira característica do bem público é a impenhorabilidade. A impenhorabilidade significa o seguinte: na execução contra a fazenda pública, não se pode penhorar bens da fazenda pública. É proibida a penhora de bens públicos. Ah, como que eu faço para receber então da fazenda pública? Você recebe através de precatório. Artigo 100 da Constituição. Precatório. Tá? E por fim, a última característica do bem público é a impossibilidade de oneração. Oneração, você onera um bem quando você insere no bem aí uma hipoteca, um penhor. Em suma, seria possível hipotecar bem público, dar o bem público em penhor? Resposta: não. Bem público não pode ser onerado. Eu pergunto, mas e se houver uma lei? A lei poderia autorizar a hipoteca de bem público? A lei poderia autorizar o penhor de bem público? O que vocês acham? A lei pode autorizar a hipoteca? A lei pode autorizar penhor de bem público? Resposta: não. Porque quando você hipoteca um bem, ou quando você dá um bem em penhor, quando você empenha um bem, se não for paga a dívida, o próximo passo é penhorar o bem hipotecado ou penhorar o bem empenhado. E o bem público, conforme já vimos, não admite penhora. E quem proíbe a penhora de bem público é a Constituição Federal, artigo 100. Ao dizer que a execução contra a fazenda tem que ser através de precatório e não através de penhora. De modo que a lei que autoriza a hipoteca ou que autorizasse o penhor, implicitamente estaria permitindo a penhora e violando o artigo 100 da Constituição, que proíbe a penhora. Portanto, nem mesmo uma lei pode autorizar hipoteca de bem público, nem mesmo uma lei pode autorizar penhor de bem público, tendo em vista que hipoteca e penhor, caso não seja pago a dívida, o bem poderia ser penhorado, e não é possível penhora de bem público por proibição expressa da Constituição no artigo 100.